Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, sétimo ano A. Eu espero que estejam todos com saúde e felizes. E vamos lá para a nossa explicação da nossa aula. Acredito que todos já pegaram o seu caderninho de atividades na escola. Acompanhe aí que agora vamos debruçar toda a nossa aula, toda a nossa atividade do caderno para que vocês entendam e façam bem bonitinho, certo? Que eu quero ver o aprendizado de vocês evoluindo cada dia mais. E eu preparei para vocês um materialzinho, um slide, né? Explicando para vocês tudo que eu já deixei para vocês no texto, todo que eu deixei no caderno, os textos, e agora vocês vão entender como é que está lá o nosso material, certo? Prestem bastante atenção. Então, ao início, o nosso cabeçalho, o nome da nossa escola municipal, prefeito José Ferreira de Souza, povoado Currais, São Bernardo, Maranhão, professora eu, Maria dos Santos da Silva Lins, a nossa série turno sétimo ano, componente curricular língua portuguesa, que é o que eu trabalho com vocês, certo? Vamos lá, fiquem atentos. Neste caderno, eu estou apresentando para vocês o gênero textual memórias literárias. Vamos conhecer este gênero. O que são memórias? Então, comecem aí, vamos acompanhar e vamos aprender, tá bom? Memórias são textos produzidos para rememorar o passado, vivido ou imaginado. Para isso, deve-se escolher cuidadosamente as palavras, orientadas por critérios que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários, situações reais ou imaginárias. Essas narrativas têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos e que fazem para nós. Em outras, a memória é despertada por uma imagem, um cheiro, um som, né? Quando lembramos de algo. Então, esse tipo de narrativa aproxima os ausentes, compreende o passado, conhece outros modos de viver, outros jeitos de falar, outras formas de se comportar. Representa a possibilidade de entrelaçar novas vidas com heranças deixadas pelas gerações anteriores. Isso porque a história de cada indivíduo traz em si memória do grupo social ao qual pertence. Esse encontro é uma experiência humanizadora. É uma experiência maravilhosa você conhecer a vida de outra pessoa através de suas lembranças, ela contando, né? Ou você lê a história, a biografia de alguém que ele contou, que ele relatou, as emoções que ele viveu, os sentimentos de alegria, tristeza, da forma que ele lembra. Isso que é importante, isso que são memórias. O narrador em primeira pessoa é o narrador personagem, porque é uma narrativa, como eu já falei para vocês. Ou o narrador testemunha. No caso de memórias, teremos geralmente o narrador personagem que tem por característica apresentar e se manifestar como eu e falar a respeito daquilo que viveu, contar a história dele, sempre de forma parcial, considerando um único ponto de vista, o dele. Certo, então vamos lá. Esse texto 1 apresenta uma história muito bonita, encantadora, essa história. É a memória de um idoso e ele conta aqui para a filha dele, porque no início do texto vocês vão perceber que ela faz uma pergunta. A gente imagina que ela faz uma pergunta para ele e ele já começa relatando a história dele, respondendo esta pergunta. Esse texto está bastante resumido porque ele é muito longo. Nós também vamos passar um slide porque é longo. Mas ele está todinho aí, bonitinho, né? No material que eu deixei para vocês impresso. Então, vocês vão ter bastante tempo em casa para ler e reler e entender a história. É um idoso, é muito bonita porque é a lembrança de um idoso, do seu passado, da sua vida, das suas emoções, das suas experiências. E vocês vão gostar, vamos entender essa narrativa. Começando entre aspas, pontinho de reticências que vocês vão encontrar no texto, entre parênteses, é para explicar que ali tem bastante texto oculto, por isso que ele foi resumido, certo? Ele é muito longo, são várias páginas e eu só coloquei um trechinho só para vocês entenderem essa narrativa.
Depois de tanto tempo passado, minha filha, falo sim, e com prazer, viu? Então, isso nós já entendemos no início do texto. Memórias de meu pai. Então, uma menina, uma mulher, uma filha que está escrevendo o que ele está narrando. Falo sim, e com prazer, pois pode escrever um pouco o que estou dizendo do muito que já vivi um dia. Risos, ele ri quando ele conta isso, né? Não fui criado por pai, nem conheci. Quando ele morreu, eu estava na barriga da minha mãe, que cuidou dos 4 filhos sozinha, com muita precisão e dificuldade. Mas para não nos tirar da sua vista, não deu nenhum de nós para os padrinhos, que pediam para ajudar a criar. Era muito trabalhadora, uma mulher valente e corajosa. Nos ensinou a trabalhar na roça, respeitar os mais velhos para ser pessoa direita. Olha a forma que ele fala. Vamos entender a linguagem. E aqui vocês vão ler aí com calma, que está no texto de vocês, mas nós vamos passar um pouco, porque ele é muito longo. Mas vocês vão gostar, viu? Né? Aqui, dando continuidade a este parágrafo, tem mais reticência entre parênteses, como já expliquei para vocês, é um texto longo, está resumido e está oculto. Passei por 11 cirurgias durante toda a minha vida, com vários problemas de saúde. Já me tratei em várias cidades, passei por vários estados até chegar em São Paulo. E fui lá que eu fiz todo o meu tratamento, sendo cuidado por 4 filhos, que já moravam lá. Assim venci aquela doença terrível. Casei novamente e há mais de 40 anos tenho seguido a vida em frente com essa minha nova mulher. Com ela tive mais 7 filhas, uma pessoa de coração generoso e paciente, boa mãe, cuidadosa, na casa, trabalhadora demais. Ao todo, hoje tenho 10 filhos. Vocês perceberam a reticência entre parênteses, né? Tem mais texto oculto aí, a história dele é longa. Ao todo, hoje tenho 10 filhos vivos, perdi as contas dos netos, principalmente dos bisnetos. É tanto escancha-netos. Olha como ele ri quando ele pronuncia essa palavra, viu? Ele pronuncia essa palavra, ele dá uma gargalhada, ele ri, viu? Que não acredito que conhecerei um dia. Mais história oculta aí, né? Nesta idade que cheguei, 86 anos e 4 meses, tanto sofrimento já passei, muitas alegrias e satisfação já senti. Nem sonhava em alcançar esta idade, só agradeço a Deus por tudo já me deu e os anos que já vivi. Vicente Braz Pereira. Vamos olhar de novo? É a história deste idoso. Ele está contando, está narrando essa história. Agora eu vou apresentar para vocês outro texto. O texto Memórias de um Cabo de Vassoura. Então, vocês vão ter aí 2 textos para vocês estudarem e entenderem as narrativas. A história do seu Vicente, ela é real. É a história, a vida, são as lembranças de memórias, relatos de memória de um idoso. A memória de um cabo de vassoura, ela é fictícia. Então, vocês vão ler as 2, certo? E aqui eu vou explicar para vocês a atividade, né? Agora que você já sabe o que são memórias literárias, converse com uma pessoa de idade mais avançada, a sua. Pode ser pais, avós, outro membro de sua família. E peça que conte uma história de sua época, do lugar em que morou na infância. Sua missão é responder as questões abaixo com o fato que essa pessoa contou. Vamos ficar atentos na atividade. Você irá perceber que essas pessoas comuns podem narrar fatos engraçados ou tristes, expressando o modo como sentiram e viveram esses acontecimentos. O que interessa é que as lembranças sejam fortes e significativas para quem as conta, viu? Então, eu coloquei para vocês lá 3 perguntinhas, certo? Então, nome e idade da pessoa que narrou a história. Qual foi o fato lembrado pela pessoa que contou a história? O que mais lhe chamou a atenção na história contada desta pessoa, desta narrativa? Então, eu quero que vocês, assim, prestem bastante atenção, viu? Quando ele estiver contando. Viagem nesta história, viagem nesses relatos de memória desta pessoa. A observação, vamos lá. Do jeito que eu deixei no caderninho de vocês, só vou aqui para relembrar.
A atividade será enviada para a professora da turma por meio de foto, imagem, celular. Estou gravando para vocês online, por isso essas coisas acontecem, né? A turma do 7º ano, correção, eu vou dar um prazo de 1 semana para vocês, né? E aí, para os alunos que não tiverem WhatsApp, para os alunos que não puderem, não tiver internet, não puderem me enviar, deixe bonitinho lá a atividade no papel impresso, no qual já deixei na escola, que vocês estão acompanhando comigo aqui, que eu pegarei, tá bom? Próxima aula vamos ter uma chamada pelo Google Meet, no qual nós iremos dividir essas experiências, esses relatos de memória que vocês presenciaram. Vocês vão aqui dividir com os coleguinhas, vão dividir com a turma, vamos estar aqui online pelo Google Meet. E vocês vão compartilhar com os outros colegas e comigo esses relatos de memória, essas experiências vividas por vocês. O que vocês acharam mais interessante, o que foi que emocionou, qual a sua expectativa antes de fazer esta pesquisa, antes de fazer essa entrevista. E depois dessa entrevista, o que foi que mais lhe tocou? Qual foi o momento que mais chamou a atenção? Se você se emocionou? Então é isso que eu quero que vocês me digam. Quero que vocês me relatem essa experiência vivida por vocês, ok? Vocês ainda são muito jovens, são muito novos, turma do 7º ano. Mas eu acredito que vocês vão ter uma experiência linda, belíssima, que nunca vão esquecer. E para vocês que gostarem dos textos, eu vou deixar disponível para vocês o texto do Senhor Vicente Braz Pereira, para vocês lerem toda a história, todo o relato de memória dele, tá bom? E aí, eu só tenho a agradecer a vocês, fiquem bem atentos às explicações, vejam e revejam e assistam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem para tirar as dúvidas. Estou à disposição, me mandem mensagem, tá bom? E vocês têm o prazo de 1 semana. É uma boa atividade para vocês, tá ok? Estou com saudade de todos, espero